Olá, tudo bem? Paz do Senhor a todos. Voltamos mais uma vez aqui para falar de mais um assunto da Palavra de Deus. E dessa vez estaremos tratando sobre o Anticristo, né? Essa figura aí que a Bíblia nos diz que virá no fim dos tempos para implantar, né, a grande tribulação, o qual nunca houve nem jamais haverá. E o apóstolo João é o que praticamente mais fala sobre ele no Novo Testamento, nas suas cartas e também na revelação do Apocalipse. Aqui no versículo 22 da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 22, diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Ou seja, aquele que nega que Jesus é o Cristo é um mentiroso, né? Porque Jesus é o Cristo, já é essa a informação. E é uma das características para reconhecermos o anticristo. Porém, tem mais duas características. Ele nega também o Pai e o Filho. Ou seja, ele não basta para que nós reconheçamos quem é o anticristo, vermos se algum ou alguém nega que Jesus é o Cristo, porque isso tem várias pessoas fazendo isso, né, pelo mundo. Não quer dizer que são o anticristo ou que dali pode vir um anticristo. Mas também tem que negar o Pai e o Filho. Há algumas pessoas dizendo que os judeus podem ser anticristos, porque negam que Jesus é o Cristo. Mas o judeu não nega o Pai e não nega o Filho. Ou seja, não nega que Deus é um Pai e nem que Jesus é o Filho de Deus. Eles negam que aquele Jesus de 2000 anos atrás era o Messias, o Filho de Deus. Mas eles não negam que Deus tem um filho e que o Messias que para eles ainda virá é o Filho de Deus. Estão entendendo? Então, mas hoje tem uma religião que nega tanto que Jesus é o Cristo, quanto diz que é impossível Deus ter um filho, porque Deus é santo demais para ter um filho. E essa mesma religião nega que, claro, né, se Deus é santo demais para ter um filho, então Jesus não é filho de Deus. Então nega tanto o Pai quanto o Filho e nega que Jesus era o Messias. Então, não basta negar uma ou até duas dessas três características que João colocou. Tem que negar as três para cair certinho em cima da profecia, né? Certinho em cima das características nas quais João nos deixou para que a gente possa identificar. Tem mais um versículo aqui, nessa mesma carta de João, agora no capítulo 4, versículo 3. Ele diz assim: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Ou seja, se negar que Jesus Cristo veio em carne, também isso é característica do anticristo. E temos também essa mesma religião que nega que Jesus veio em carne, porque nega que aquele Messias, há de 2000 anos atrás, na Judéia, que nasceu de Maria, não era o Jesus, o Cristo, o ungido do Senhor, né? Então, mais uma característica para estarmos aqui de olho, né, em situações em que estamos vendo nesse mundo. O apóstolo Paulo vai nos dizer aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, também uma característica do anticristo. Vejam, versículo 3 em diante. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes apareça a apostasia. Apostasia, irmãos, é se afastar da fé. Mas não quer dizer somente aqueles que se afastaram de largar a igreja, de abandonar a Cristo. Não somente isso, no sentido de não estar mais professando aquela fé. Mas apostasia
pode ser muito bem pessoas dentro da casa de Deus, professando a fé, mas já abandonaram os ensinamentos de Cristo. Entenderam? Abandonaram aquilo que Deus estabeleceu de conduta. Estão ali parecendo que são cristãos, seguindo a Cristo verdadeiramente, mas já apostataram da fé, já se afastaram daquilo no qual o Senhor determinou que fizesse. Isso é apostasia. E aí ele concluindo, ele vai dizendo: e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse é o anticristo, o homem do pecado. É o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse é o anticristo, essa é mais uma característica dele, que aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo. Ele vai sentar-se no templo de Deus. Que templo que não existe mais? É o templo que se erguerá novamente em Jerusalém, né? O terceiro templo, porque os dois já foram destruídos. Então, ele se sentará no trono desse templo, lá na casa de Deus, né? Querendo parecer Deus. E vejam a dica que Jesus nos dá em cima disso. Mateus capítulo 24, versículo 26 em diante, vai dizer assim: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele quem? Ele está falando de que algumas pessoas vão dizer que Jesus, o próprio Messias, está no deserto. E aí Jesus vai dizer, não saiais, não sou eu que estou lá. E ele vai continuando com a próxima dica e ele vai concluindo. Eis que ele está no interior da casa. Não acrediteis. Que casa é essa? A casa que o apóstolo Paulo está dizendo lá em 2 Tessalonicenses. O templo de Deus querendo parecer Deus. No deserto é porque está apontando para o Oriente Médio. Israel fica no Oriente Médio. O terceiro templo será em Israel, em Jerusalém. É lá que o anticristo vai querer vai se assentar, né? Querendo parecer Deus. Então Jesus está dizendo aqui, ó, se ele aparecer no deserto, disserem que ele está lá, no Oriente Médio, não sou eu. Se ele aparecer no interior da casa, no templo de Deus, querendo parecer Deus, não sou eu. Mas por que Jesus disse isso? Aí ele vai dar a dica de como podemos reconhecer que aquele não é ele. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, se você não vê nada espetacular acontecendo e tem alguém lá se dizendo Cristo, não é Jesus. Se você não vê a nuvem, os céus abertos com seus milhares de anjos acompanhando a sua descida nas suas nuvens, que todo olho verá, não é Jesus que está lá. É isso que Jesus está dizendo. A sua volta será espetacular, com trombetas, com sonido, com alarido. São essas as informações que Jesus vai trazer para nos informar que aquele não é ele. E aqui no capítulo 5, versículo 43 de João, do Evangelho de João, encerro com esse versículo, Jesus vai dizer, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus está dizendo aqui que o anticristo virá em seu próprio nome e vai ser aceito. Vai ser aceito pelo povo de Israel, vai ser aceito por essa humanidade perdida e tão carente de luz, né? E Jesus disse, eu vim em nome do meu Pai, mas ninguém me aceitou. Mas outro virá, o anticristo aparecerá em seu próprio nome e será aceito. Que a gente possa ter a nossa mente de Cristo renovada, né? Ter em nós a mente de Cristo, né? Com renovação, com o Espírito Santo nos dando a luz para entendermos e identificarmos, se aqui ainda estivermos no momento da sua aparição, da aparição do anticristo, né? Que Deus possa nos preparar, que Deus possa colocar para os irmãos cada vez mais entendimento da sua palavra. Amém? Deus abençoe cada um.
Dê o seu like aí no nosso canal. Valeu!